Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Carol Olival, sou Community Outreach Director da Full Sail University e hoje esse webinar é sobre mídias digitais e como usá-las a nosso favor. A gente sempre começa os nossos webinars contando um pouquinho sobre a Full Sail University. Então, a Full Sail fez 41 anos esse ano, a gente foi fundada em 1979 nos Estados Unidos. Estamos em Winter Park, que é um bairrozinho em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. E a gente tem quase 90 programas entre certificados, bacharelados e masters. Então, os certificados são programas de 4 a 7 meses, os bacharelados são graduações e os masters são pós-graduações. Todos os programas da Full Sail são imersivos, os do campus. Então, é uma média maior de aulas diárias e um prazo mais reduzido para a formação do aluno. Os bacharelados, que são as graduações, a gente finaliza em 2 anos e os masters, que são as pós-graduações, a gente finaliza em 1 ano. Vários dos programas da Full Sail estão disponíveis online e é uma opção do aluno se ele quer fazer no campus, nos Estados Unidos, ou online. A Full Sail divide esses 90 programas que a gente tem em 8 grandes áreas, que são essas que vocês estão vendo nesse slide abaixo. Arte, Design, Business, Film and Television, Games, Media and Communications, Music and Recording, a área de esportes e a área de tecnologia. Eu sempre gosto de contextualizar a área que a gente está falando no webinar dentro dessas 8 grandes áreas da Full Sail. A gente vai falar de mídia digital e vai falar de investimento, de marketing. Então, esse conteúdo está contido dentro a gente chama de Halo, essas grandes áreas de curso. Esse conteúdo de mídias digitais está contido dentro dos programas de negócios, porque marketing, plano de negócios, plano de marketing, geração de revenue, de faturamento, tudo isso são matérias que são vistas nos programas que estão dentro dessa categoria de business. Como a gente também vai falar de post, né? Como é que você anuncia em mídia digital? Fazendo um post. O que é um post? É ou uma peça fixa ou uma peça animada que geralmente é montada pela área de mídia e comunicações. Então, esse assunto de hoje permeia 2 grandes áreas, que são business e mídia e comunicações. Aqui é um print do site da universidade, que é o fullsail.edu, e aqui a gente consegue olhar todos os programas que estão disponíveis dentro da área de business. Eu pus só a área de negócios aqui, focando mais em marketing. A gente tem, quando vocês veem undergraduate, são os programas de graduação, para quem quer conseguir uma graduação. Tem Digital Marketing, Entertainment Business, Music Business, Sports Marketing and Media. E aí, para graduação, desculpa, porque a gente chama graduate, que são as pós-graduações, a gente tem Business Intelligence, Digital Marketing, Entertainment Business, Innovation e Entrepreneurship. E tem um certificado, que é o certificado de Digital Marketing, para quem já tem graduação. Então, a gente não tem um certificado nessa área para quem não tem um bacharelado ainda. A gente tem um certificado para quem já tem um bacharelado. Ok? E aí vamos lá então entrar no nosso tema de mídias digitais e como usá-las a seu favor. A ideia aqui é uma abordagem super prática sobre como usar as mídias digitais a nosso favor, pensando na gente como marca, né? Independente do que a gente faz, enxergando a nossa atuação como a atuação de uma marca, ou se a gente tiver uma empresa, daí também pensando nessa empresa. Eu sempre começo os webinars definindo, né? Trazendo o conceito, a conceituação do tema que a gente vai falar. A gente vai falar de mídia, então é importante a gente esclarecer que mídia é todo o suporte de difusão da informação que constitui uma forma de transmitir uma mensagem. A gente pode pensar como exemplos de mídia o rádio, cinema, TV, imprensa, até os satélites de comunicação, meios eletrônicos. Mídia é um meio de transmitir informação. E aí é legal também lembrar que nas agências de marketing existe um departamento que chama mídia.
que é o departamento que cuida da publicidade. Tudo que você vai pagar para aparecer, televisão, jornal, mala direta, quem cuida disso dentro de uma agência de marketing é o departamento de mídia. O que é mídia digital? Mídia é todo meio de divulgação de uma informação, a mídia digital é todo meio digital de divulgação de uma informação. Quando a gente pensa nesse contexto, a gente pode classificar como mídia digital um computador, um celular, um HD, a TV digital, e-books, qualquer tipo de conteúdo online está dentro desse conceito do que é mídia digital. E quando a gente fala de marketing feito por mídias digitais, a gente pode simplificar bastante esse conceito e pensar em qualquer plataforma que permita que a gente publique conteúdo através da internet. Aí fica mais fácil da gente lembrar. Olhamos então o que são mídias digitais e o que é marketing feito através de mídias digitais. E agora a gente vai olhar a diferença de mídia paga e mídia espontânea. A mídia paga, como o nome fala, é aquela que você coloca dinheiro para o seu conteúdo aparecer. E a mídia espontânea é aquela que o teu próprio seguidor ou a tua própria audiência publica para você. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro e a gente vai falar num nível bem iniciante para quem realmente não está acostumado com esses conceitos. Então, a mídia paga, quando a gente pensa, a gente não está acostumado, às vezes não sabe fazer, mas a gente usa como consumidor, porque essas são as ferramentas hoje que a maior parte de nós usa para se informar e para, quando a gente vai comprar coisas, a gente pesquisa através das mídias digitais. A mídia paga, quando a gente pensa no Google, é quando a gente compra um nome ou uma expressão e a gente fala para o Google, todo mundo que digitar na ferramenta Google esse nome que eu estou comprando ou essa expressão, eu quero colocar dinheiro para o meu conteúdo aparecer. Que conteúdo? Pode ser o link do seu site, pode ser um blog, pode ser uma landing page, né? Só uma página específica que você montou. Então, você indica qual o nome ou a expressão que você quer comprar e você indica para o Google que endereço você quer que esse visitante acesse quando ele clicar, quando ele comprar aquela palavra. E aí é importante fazer uma pesquisa de que palavras são as palavras que o seu consumidor busca. Você pode tanto comprar palavras como também negativar palavras. Por exemplo, sei lá, grátis. É uma palavra que às vezes você não quer ligar com a sua marca, porque você talvez não queira ninguém que esteja buscando aquilo gratuitamente. Então, curso de inglês, se você tem uma escola de inglês, né? Curso de inglês grátis. Você pode comprar curso de inglês com acento circunflexo no E, sem acento circunflexo no E. Tem que pensar em como as pessoas digitam. E aí você pode negativar grátis, dizer eu não quero que quem digite curso de inglês grátis veja a minha campanha. No Google você compra aquilo que a pessoa digita no box do Google, naquele espacinho do Google onde a gente vai digitar o que a gente está buscando. Você pode ser super específico, tipo curso de inglês na Berrine, em São Paulo, para executivos. Você pode comprar tudo isso. Quanto mais você é específico, menos gente provavelmente vai ver o teu anúncio. Então, é uma questão de equilíbrio e de, acima de tudo, testar. Testar várias abordagens e ver o que funciona. No Face, no Insta e no LinkedIn, que são outras redes sociais também famosas por anunciar conteúdo, daí, em vez de você comprar uma palavra ou uma frase, você paga para o seu post aparecer na timeline das pessoas. Você vai ter que montar lá o seu post, pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo. Você monta, tem as regras da plataforma de quanto pode ter de texto, né, o tamanho, as configurações do seu conteúdo. Você tem que entrar na plataforma e entender quais são essas configurações. E daí você coloca um dinheiro e você fala, por exemplo, Insta, eu quero que um público de X a X anos, morando na cidade tal. Você pode dividir, né, configurar alguns dados demográficos para o público que você quer que veja o seu anúncio, mas você não determina especificamente eu quero que tal pessoa veja meu anúncio. Você define um demográfico. Essas ferramentas têm elas mesmas, inclusive,
uma forma delas te indicarem a melhor audiência para você com base no seu histórico. Se você já tem uma página e já tem seguidores, a própria ferramenta busca e define uma lista de audiência para você com base nos seus seguidores. Essa também é uma forma bacana de você fazer anúncio se você estiver feliz com os seguidores que você tem, se eles estiverem dentro do perfil que você quer manter. Porque a ferramenta vai usar as próprias características dos teus seguidores atuais como exemplo de lista para os próximos seguidores. Então, eles vão lá, entendem os demográficos dos seguidores que você tem hoje e aí criam um algoritmo que vai mostrar o seu conteúdo para seguidores que tenham características similares às dos seus seguidores atuais. Você pode também, uma ferramenta que é muito legal, você pode, nem sempre o teu seguidor vira teu cliente, às vezes ele é só teu seguidor. Então, se você tiver cliente, que é gente que já comprou, já converteu, você pode pegar os e-mails dessas pessoas e criar uma lista. Você precisa ter uma lista, como eu diria, no mínimo uns 50 e-mails. E aí você sobe essa lista para a plataforma e você fala, plataforma, eu quero pessoas que tenham o perfil desses e-mails. E aí a própria plataforma verifica, através dessa lista que você manda, qual é o algoritmo, cria um algoritmo para que o seu conteúdo possa ser visto para pessoas que tenham um perfil parecido com o dos seus clientes. Isso é super assertivo, porque essas pessoas já são clientes suas. Então, funciona super bem, só que você precisa ter os e-mails dessas pessoas e você precisa ter os e-mails que elas usam nas redes sociais, porque a plataforma vai buscar essas pessoas através desses e-mails. Por isso que é importante ter uma lista boa, porque nem 100% deles vão estar cadastrados em rede social exatamente com aquele e-mail que você vai fornecer. A mesma coisa no YouTube. Você paga para que o seu vídeo seja mostrado dentro da plataforma do YouTube, muitas vezes como abertura do vídeo de alguém, ou no meio do vídeo de alguém, no final do vídeo de alguém. E tem formas mais tradicionais também, mais antigas até, de você anunciar, que é comprando um banner em algum site de outra empresa. Você pode fazer um anúncio seu via banner, sei lá, em qualquer site que tenha banners à venda. Eu hoje trabalho muito com Facebook e Instagram, porque para os trabalhos que eu faço eu percebo uma audiência muito forte em Face e Insta. Há 10 anos atrás eu trabalhava muito no Google. Hoje o Google, para os tipos de performance que eu faço, para os tipos de campanha que eu gerencio, para mim o Google já não é mais a ferramenta que eu aposto primeiramente. Então você tem que entender e estudar o seu mercado e testar. Tudo isso é muito teste. E como ele é um organismo vivo, as redes sociais são vivas, né? Elas mudam, a gente vai curtindo posts e o nosso perfil vai mudando, o perfil dos nossos seguidores vai mudando. Então, uma atitude que é legal ter aqui é essa atitude de entender que a gente precisa estudar sempre. Você não vai chegar numa campanha que está funcionando super bem e falar, pronto, agora vou só lixar a unha e ficar olhando o pessoal clicar. Não vai acontecer. Gostaríamos todos que fosse assim, né? Mas não é assim que acontece. Tá tudo funcionando super bem, suas campanhas estão indo super bem, de repente dá uma queda. Por quê? Porque a plataforma mudou o algoritmo, porque o comportamento dos seus clientes mudou, porque a sazonalidade interferiu na campanha, você pagava R$1 por clique no seu... R$1 para que as pessoas vissem o seu conteúdo, de repente com R$1 ninguém mais vê, ou as pessoas veem, mas não tomam a atitude que você gostaria que elas tomassem. Então, entrar com esse espírito de saber que é uma coisa para você prestar atenção toda semana, ir lá olhar, comparar teus números, analisar a campanha dos seus posts, o que está performando mais, que tipo de anúncio funciona melhor. E muito importante quando a gente faz um anúncio desses de mídia paga, para a gente poder medir o resultado. Se a gente não mede, qualquer resultado tá bom, né? Você precisa ter um objetivo que você determina. Quando você não tem histórico, você determina um objetivo inicial e cria um histórico e vai analisando e mudando os seus próximos objetivos em relação a esse histórico. Mas o mais importante disso tudo é que você seja claro na ação que você quer que a pessoa que vai visualizar o seu post tome. Você quer que essa pessoa entre no seu site? Você quer que essa pessoa complete um formulário? Você quer que essa pessoa se registre
num curso, você quer que ela compre já alguma coisa, você quer que ela vire um seguidor seu na rede em que você publicou esse conteúdo. Isso tudo é parte da estratégia. Você tem que pensar em qual é a sua estratégia, montar o seu post e ter o que a gente chama call to action muito claramente definido. Porque aí, se o teu post visava que quem visualizasse o post se transformasse em seguidor, no final do período que você colocou de campanha, você precisa ir lá e comparar quantos seguidores a mais você teve. Aumentou o número de seguidor? Legal, sua campanha funcionou. Não aumentou o número de seguidor? Poxa, a campanha não funcionou. Que será que não funcionou? Então você tem que ir estudando isso, né? Eu quero que as pessoas preencham um formulário. Quantos formulários eu recebi? E daí criar esse histórico é super legal, porque você começa a ver, olha, com essa peça eu tive tantos formulários preenchidos, com essa outra eu tive essa outra quantidade. Por que as pessoas responderam diferente ou responderam no mesmo formato? Então é realmente uma área, eu acho super gostoso, porque é muito rápido, é real time. Você colocou o dinheiro lá, dali a 1, 2 horas, tua campanha já está no ar. Não precisa de um monte de dinheiro. Eu faço, às vezes, de brincadeira no meu próprio perfil, até para estudar, né? Para ver como é que está o engajamento da minha audiência, para testar as minhas habilidades de estimular as pessoas a fazerem os calls to action que eu determino. Eu ponho R$ 30 no post para 5 dias. Então, num mês eu gasto 120, R$ 150 no máximo. E aí vou brincando e vou vendo quais os posts que deram certo, o que as pessoas fizeram, se eu consegui ter uma comunicação clara de qual era a ação que eu gostaria que elas tomassem. Então, isso é como funciona a mídia paga. A mídia espontânea, como funciona? São as mesmas plataformas. A diferença é que no espontâneo você não põe dinheiro. A divulgação do seu conteúdo é feita de forma espontânea, sem investimento. Os seus próprios seguidores do Face, do Insta, do LinkedIn veem o seu conteúdo e falam: nossa, que conteúdo legal, vou compartilhar na minha rede. E daí o seu conteúdo, a gente usa o termo viraliza, né? A gente, há um tempo atrás, todo mundo queria viralizar um vídeo no YouTube. E várias pessoas ficaram famosas por conta de vídeos que viralizaram no YouTube. E agora tem o TikTok, que tá com C aqui, mas ele é com K, né? TIKTOK. O TikTok é uma rede social de videoclipes, quase como se fosse videoclipes. As pessoas lançam desafios lá, e ela é uma rede com certeza de vídeo. Você precisa saber fazer vídeo, tá a fim de aprender a fazer vídeo, videozinho no celular, né? Simplesinho, amador. Ela é uma rede super divertida, com muita gente jovem. Então, se o seu público é jovem, adolescente, eles estão muito mais lá do que em qualquer outra rede. E daí você pode lançar campanhas pelo TikTok, campanhas de desafio para as pessoas te imitarem ou montarem a coreografia que você está fazendo. Tem várias academias de ginástica fazendo desafios de ginástica no TikTok. E aí, agora que a gente está nesse momento do Covid, que não está dando para ir até a academia, você recebe o treino e faz o seu desafio no TikTok e tagueia a sua academia. São formas de engajar. E se você fizer de uma forma bacana, você consegue uma divulgação muito grande através da sua rede espontânea, sem precisar colocar dinheiro. O Google também tem uma mídia espontânea que tem a ver com a forma que o seu site foi montado, que é o que a gente chama de SEO, Search Engines, né? O próprio Google busca conteúdo nos sites e ele mostra tanto as indicações de mídia paga, quando a gente busca alguma coisa no Google, aparece a listinha de empresas que pagaram para aparecer, mas também aparecem as empresas que estão lá por relevância, que não são relevância em relação ao que você está buscando, são sites melhor montados e que tem mais conteúdo que combinam com o que você está buscando, que é o melhor dos mundos. Você não paga para aparecer lá e o seu conteúdo realmente é relevante para aquela pergunta. Então, provavelmente, aquele cliente vai se interessar por você, porque você não está só pagando para aparecer na frente dele, você tem relevância para ele. Mas essa também é uma outra história, dá para fazer outro webinar só sobre como montar o seu site para que ele apareça como relevante, e também é um trabalho que não termina nunca, ele nunca está pronto, porque você está sempre tendo que pesquisar as tendências e alterar e renovar teu site, colocar mais informação e guardar essas informações no site de uma forma que o Google consiga ler.
Mas essa é a maior diferença e o conceito mais importante para a gente esclarecer aqui, que é a diferença de mídia paga para mídia espontânea. E o que a gente vai falar agora é como é que a gente combina essas duas coisas de uma forma muito simples. Porque não dá só para fazer mídia paga a vida toda. A mídia paga, você põe o teu post na frente da pessoa, mas se o seu post não for um post legal, bacana, que chama, você vai aparecer na frente dessa pessoa e ela não vai tomar atitude nenhuma. Você vai passar a existir, se você pagar sempre para o seu post sempre aparecer para aquela pessoa, você vai passar a existir como imagem de marca para essa pessoa. Mas mesmo em casos assim, se você não for relevante para aquela pessoa, em vez de você criar uma marca bacana, uma experiência boa, positiva, você pode criar exatamente o contrário. Outro dia eu estava vendo, eu morri de rir, porque tem uma marca que sempre as coisas deles aparecem para mim. Eu devo ter curtido em algum momento, estou dentro do perfil deles, que é uma marca de roupa meio de moletom, assim, umas roupas muito high-tech, assim, um corte bem largão, diferentes, meio futuristas, mas tudo de moletom, de algodão. É uma roupa que tem esse conceito de um corte moderno, mas um tecido confortável. Mas são umas roupas que são bem marcantes para quem gosta de coisa diferente. E daí eu fui impactada por uma campanha deles. Eu gosto de olhar os comentários sempre para poder ver o que as pessoas estão achando. E era quando você vê o postzinho lá, que embaixo do post está escrito patrocinado, é porque você está na audiência dessa empresa e eles te mostraram um conteúdo, né? Eles pagaram para você ver aquele conteúdo. Então, toda vez que eu olho meu Face e meu Insta, eu estou sempre olhando, pesquisando, né? Buscando entender o comportamento das marcas e dos posts. E aí, essa marca dessas roupas, apareceu uma propaganda deles, e aí eu fui lá ver os comentários, e aí tinha um comentário de uma pessoa: pelo amor de Deus, parem de mostrar essas roupas horríveis para mim. Quer dizer, ela estava dentro da campanha deles, eles estavam sempre mostrando o conteúdo deles para ela, mas o conteúdo deles não falava, ela não curtiu. Provavelmente ela nunca curtiu nada deles e eles estavam lá mostrando. E aí fica ruim, porque você fica com um comentário negativo na sua linha, né? Eu li, morri de dar risada. Mas esse dinheiro gasto à toa. Por que você vai insistir com uma pessoa, né? E ela falava, parem de mostrar esse conteúdo horrível para mim. Não gosto, nunca gostei, não vou gostar dessas roupas nunca. Então tem que ficar atento. Você vai lá na campanha e negativa esse e-mail, né? E vai mexendo nas suas campanhas, vai olhando o resultado delas. Então, mídia paga só pela mídia paga não funciona. Mídia espontânea é lindo, é demais, mas se você não tiver uma audiência e não tiver um conteúdo relevante, você não vai conseguir fazer mídia espontânea, porque você depende dos outros que publiquem o seu conteúdo. Então você tem que ter uma audiência. E daí que vem esse casamento legal, que é você usa a mídia paga para chamar essa pessoa para virar sua audiência. E aí você capricha nos conteúdos que você vai postar, esperando que essa tua audiência pegue o seu conteúdo e compartilhe. E esse casamento é o que funciona muito bem. É claro que as plataformas rentabilizam nisso, então elas estão sempre mexendo nos algoritmos para que seja difícil, simplificando muito a linguagem, né? Mas a ideia é, se as plataformas recebem para colocar o seu conteúdo na frente da audiência, então a plataforma quer que você precise pagar. Então ela vai sempre dificultando o algoritmo para que fique mais difícil do seu conteúdo ser visto gratuitamente. Por isso que você tem que estar o tempo todo interagindo para você poder vencer esse algoritmo e daí fazer esse casamento de ter um pouco de mídia paga e, se você for bem sucedido, bastante mídia espontânea. Uma coisa que é essencial na mídia espontânea é a questão da relevância. Se você não for importante, se o teu conteúdo não for relevante para a tua audiência, você até pus a mãozinha do, né? Por favor, compartilha meu conteúdo. Não adianta pedir por favor se você não for relevante, porque as pessoas não vão compartilhar o teu conteúdo. Então, aprender a criar conteúdo relevante é fundamental. E como é que você cria conteúdo relevante? Sabendo o que é importante para a tua audiência. Você precisa segmentar. Se você quiser atender a todo mundo, você não vai atender ninguém. Então, você tem que entender quem é a sua audiência, o que é importante para eles.
e daí botar o conteúdo dentro dessa curadoria do que você sabe que é importante para sua audiência. Se você tem uma academia, por exemplo, que tópicos provavelmente vão ser importantes para a tua audiência? Saúde, exercício, dica de alimentação, suplementação, porque você tem uma academia. Adianta você ficar postando alguma dica de tempo, a não ser que você quer que os teus clientes corram, façam corrida de rua, ou exercício de rua, que saber se vai chover ou não pode ser uma coisa importante. Não adianta você ficar postando dica de tempo, não tem relevância para a sua audiência. Ou política, né? Menos ainda. São assuntos que, no geral, são proibidos, são política, religião, futebol. Isso não agrega, isso divide, não é o que você quer fazer com a sua audiência. Então, entender quem é a sua audiência, qual é o interesse da sua audiência, segmentar, né? Fazer uma listinha, isso aqui é importante para a minha audiência, como é que eu me posiciono em relação a esses tópicos e como é que eu vou escrever sobre esses tópicos nos meus posts. Daí você cria um relacionamento com a sua audiência. E daí você vai passar por essas 5 fases que estão listadas aí abaixo no lado direito do nosso slide. Primeira coisa é criar uma audiência. Primeiro passo, vou abrir meus canais de rede social, vou ter meu site lá, vou colocar minha comunicação digital para rodar no ar. E daí, o que eu quero? Primeira coisa, criar uma audiência. Porque sem audiência, não tem mídia espontânea, não tem para quem vender. Criar uma audiência digital é abrir a sua loja, botar a sua vitrine, falar, ó, abrimos, para as pessoas entrarem pela sua vitrine. Na audiência digital, elas vão entrar pelo teu site, vão entrar pela tua página de Facebook, de Instagram, de LinkedIn. Então, primeiro passo, criar uma audiência. Qual a forma mais fácil de criar uma audiência? Convidar gente que você conhece, fazer um pouquinho de mídia paga. De cada 500 pessoas que clicarem na tua mídia paga, depende da tua campanha, 10% deve converter e passar a seguir o teu canal. Vão seguir para sempre? Não, vão seguir desde que você mantenha essa relação quente, né? Desde que você mantenha conteúdo relevante, desde que a pessoa tenha vontade de visitar a tua página ou o teu perfil, porque sabe, ela tem que buscar estar em contato com você, e o que vai fazer ela buscar isso é ter conteúdo importante para ela. Então, criou uma audiência primeiro, com o seu conteúdo, seu posicionamento, todo o material que você vai postar nas suas páginas e no seu site, você vai criar respeito. Respeito em que sentido? Poxa, essa pessoa sabe o que fala, olha cada post legal, você vai virar uma referência. Então, com respeito vem a credibilidade. Quando você passa a respeitar, ter credibilidade e buscar pensa em você, né, no relacionamento que você tem com as páginas que você segue. Quando você tem respeito e cria credibilidade, vem um desejo de associação. Quero estar perto dessa marca. Quero usar uma camiseta, estou usando uma camiseta da Reebok. Eu gosto das coisas da Reebok. Eu gosto de ter uma camiseta que tenha a marca. Agora, tem várias marcas que aparecem no jornal que, sei lá, usam mão de obra escrava ou infantil. Eu não quero ter uma roupa dessa marca e muito menos usar com a marca estampada para todo mundo ver. Esse é o desejo de associação. Tem vários médicos famosos, blogueiras. Por que a gente segue e compartilha? Blogueiras, marcas, né? Não precisa seguir blogueira, mas pense nas marcas que você segue, nos jornais que você lê, nos posts que você compartilha. Por que você compartilha? Porque você se identifica, você gosta do conteúdo e você quer ter o seu nome ligado a esse conteúdo. Você não posta nada que você tem vergonha ou não quer estar associado. E quando você faz isso, você faz com algum comentário de que, olha que coisa ruim, eu não gostei disso. Então, esse desejo de associação é uma coisa importante que leva para o próximo passo, que é o desejo de compra. Então, se eu sigo a Nike, se eu sigo a Reebok, eu gosto do conteúdo deles, eu aprendo técnicas, sei lá, de corrida, de esporte, eu me inspiro no conteúdo que eles publicam, em algum momento eu vou ter esse desejo de ter uma peça dessa marca comigo. É por aí que vai. E é um caminho, como vocês podem ver, que não é de hoje para amanhã, é um caminho que precisa ser construído. Eu gosto desse funilzinho aqui, que eu acho que ele mostra graficamente o caminho que a gente tem que perseguir. A gente começa atraindo tráfego com a mídia paga, então a pessoa nem sabe que o seu site existe, mas você botou lá seus R$30, R$1.000, quando você tiver dinheiro, tem campanhas com muito mais dinheiro do que isso, você põe lá o seu anúncio,
E isso vai trazer o quê? Visitantes para o lugar que você determinar, né? O seu post vai falar, visite o nosso site, ou preencha esse formulário para receber um e-book, ou siga a nossa página, participe de um concurso, de um sorteio, participe de um webinar. Vocês em algum momento viram algum anúncio da Full Sail ou conhecem alguém, pensem em como vocês conheceram a Full Sail para chegar aqui nesse webinar. Provavelmente vocês se cadastraram em algum evento da Full Sail e participaram ou não participaram, mas descobriram que existia esse link. Então vocês foram atraídos com algum anúncio e de alguma forma viraram seguidores porque chegaram até esse link, viraram visitantes. A partir daí, desde que eu consiga, com conteúdos gratuitos, manter todo mundo interessado, o caminho, o próximo passo desse funil é que os visitantes viram leads. O que são leads? São possíveis clientes, são prospects, pessoas que têm, não são só visitantes, eles têm algum interesse mais profundo em conhecer mais o que a empresa tem para oferecer. E daí, a partir desse momento, você consegue conversar oferecendo efetivamente o que você tem para ser comprado, né, para ser adquirido, e aí criando oportunidades de venda, e nesse momento, quando a venda é efetivada, daí o primeiro visitante ali se torna um cliente. Então, pensem na mídia paga como a primeira etapa do funil que traz as pessoas para perto de você. Respeite quem quer estar perto de você e também respeite quem não quer. Para de ficar anunciando para quem não quer. Vai entendendo, acompanhando a sua lista de audiência lá para quem você está pagando para a sua campanha aparecer. Cria os seus seguidores, entrega conteúdo de qualidade, gratuito, relevante, para que eles queiram estar perto de você. E a partir daí, o desejo de associação vai surgir e do desejo de associação, para algumas pessoas vai surgir também a possibilidade de conversão, de comprar um produto ou serviço da sua empresa, ou de contratar para um freela, ou o que você tiver como objetivo através dos seus posts. Esse slide ele dá um outro webinar para cada uma dessas plataformas, né? Eu só pus esse slide aqui para a gente lembrar de fazer a reflexão de que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai escolher as redes em que a gente vai entrar. Não adianta fazer o mesmo post e publicar em todas as redes, porque as audiências, das duas uma, ou a audiência é a mesma, e daí? Se eu sigo você no Insta, no Face e no LinkedIn, e você posta a mesma coisa no Insta, no Face e no LinkedIn, até quando vocês acham que eu vou seguir vocês nessas 3 plataformas? Eu nem vou olhar, porque uma vez que eu olhei o post em uma, eu já sei o post das outras. Se você posta a mesma coisa em todas as plataformas que você está desrespeitando a sua audiência. Se for a mesma audiência. Se for uma audiência diferente, você tem que pensar por que ela é diferente. Por que tem gente que me segue no Face e gente que me segue no Insta? Qual a diferença deles? Eles seguem coisas diferentes? Então também não adianta botar o mesmo post, porque eles têm interesses diferentes. E eu sempre gosto de usar, para explicar isso, a abordagem da Full Sail. Se vocês olharem os posts que a gente faz no Face e no Insta, a gente faz, a audiência do Face é, no geral, uma audiência de faixa etária mais alta. A gente fala muito mais com os pais dos futuros prospects, no geral, via de regra, pelo Face, do que pelo Insta. No Insta a gente fala com o jovem de ensino médio ou universitário, mas uma faixa etária muito mais baixa, né? Mais jovem. Então a linguagem é diferente. Às vezes eu uso exatamente a mesma foto, mas o texto é diferente. Então, no Insta, eu vou, sei lá, postar uma foto de um game e falar, já pensou, você curte esse jogo? Já pensou poder trabalhar na equipe de desenvolvimento desse jogo? E no Face eu vou falar, seu filho curte esse jogo? Já pensou o seu filho trabalhando numa profissão que vai fazer com que ele seja feliz e realizado? Isso é adaptar o seu conteúdo para as mídias diferentes em que você está. Então, a primeira coisa importante é pensar em quantas mídias eu tenho fôlego para estar, em quantas mídias eu consigo ter essa presença que seja significativa, com conteúdos exclusivos, não simplesmente replicados, copiados em todas as plataformas. E a segunda coisa que é, onde está o meu público? Adianta, se eu tenho um produto que é só para adolescente, adianta eu estar no Face? Muito provavelmente não.
a não ser que você precise do pai do adolescente para endossar a compra do seu produto. Seu adolescente provavelmente está no TikTok hoje. Adianta você falar com o adolescente no LinkedIn? Com certeza não. Então você tem que parar um minutinho para planejar quem é a sua audiência, qual a idade média dessa audiência, onde essa audiência está. Legal, aí você já viu quais são as melhores plataformas para você. Aí, sei lá, tem 5 plataformas. Eu tenho capacidade de estar nessas 5 plataformas? De montar material único, exclusivo para essas plataformas? Porque senão, muito provavelmente, não precisa. Você pode até fazer uma mídia paga em uma plataforma, jogando a pessoa para outra, né? Me siga no Insta. E aí você joga para o Insta e abastece o Insta. Faz um tiro numa plataforma, mas não cria um conteúdo lá só para replicar o que você já tem na outra. Então, sei lá, deu 4 ou 5 plataformas, não tenho capacidade, ou melhor ainda, poxa, uma das plataformas indicadas para mim é o YouTube, mas eu não tenho capacidade de fazer vídeo de qualidade. Então, não vou para o YouTube, porque o YouTube é uma plataforma de vídeo, vou depor contra a minha imagem se eu tiver um canal com vídeos horríveis. Então, não vou fazer YouTube. Pensem sobre isso. E aí definam, eu vou fazer só Insta, eu vou fazer só Face, eu vou fazer só LinkedIn, eu vou fazer 2 plataformas. Mas montem material exclusivo. Não precisa ser tudo exclusivo. Pode ser a mesma foto, mas um texto diferente, uma pegada diferente, um call to action diferente, para que a sua audiência veja sentido em te seguir em mais de uma plataforma e para que a tua audiência engaje com o seu conteúdo. Eu sempre ponho, a gente tem mais um slide aqui para frente que eu vou falar disso também, a coisa do WhatsApp. A gente vai falar daqui a pouquinho. Eu sempre gosto de dar um manualzinho, assim, porque é legal, vocês vão ver nas palestras todas que eu faço, eu sempre começo com o contexto, né, com o conceito, o que é esse tema que a gente vai falar hoje, depois, por que ele é importante, aí legal, todo mundo sabe o que ele é, porque ele é importante, e aí, o que eu faço? Então, eu sempre trago uma ideia, uma sugestão de como executar o que a gente está falando. Então, aqui eu tenho uma sequência que eu recomendo. Primeira coisa, nos seus posts, conte uma história. Não faça um post só para vender, porque nem vai vender e vai ficar chato. Então, a gente engaja com história. Tem um webinar de Transmedia Storytelling e Transmedia Marketing. Se esse tema não é familiar para vocês, recomendo que vocês busquem esse webinar e assistam, porque ele ajuda muito a entender como criar uma história engajadora e usar as redes sociais para promover isso. Pode ser uma história sobre a sua marca, sobre você, qualquer história, gente. As pessoas engajam com história. E aí você encaixa o seu produto na sua história. Então não é um post do seu produto, é uma história que você vai contar de alguém ou de algum lugar, de alguma coisa, e o teu produto tá lá. E aí você usa as plataformas digitais com abordagens únicas, que é essa coisa da estratégia transmídia. Você desdobra essa história em posts diferentes pelas plataformas diferentes. Oferece um conteúdo gratuito e de qualidade. Nenhum de nós gosta de comprar sem conhecer. Se você não é conhecido, não tem uma marca que já tem reconhecimento no mercado, você vai ter, até as marcas que têm reconhecimento oferecem conteúdo gratuito. Seja inteligente, assim, no sentido de otimizar o resultado das suas atividades, e ofereça um conteúdo gratuito de qualidade para criar aquela questão do respeito e da confiança. O que é um conteúdo gratuito de qualidade? Pode ser um e-book, pode ser, por exemplo, essa palestra que a gente está fazendo agora, esse webinar. Ele é um conteúdo gratuito que eu acho que é de qualidade. E tá aí, está sendo oferecido para vocês. Por quê? Porque eu quero poder contribuir, eu quero que vocês percebam o valor que esses webinars têm e, de repente, em alguma porcentagem das pessoas que estão assistindo, vai brotar essa vontade de, poxa, quero conhecer mais. Então, cria uma audiência que te reconheça e que te respeite. Como você vai criar reconhecimento e respeito? Conteúdo gratuito de qualidade, relevante. E daí, depois desses passos todos, é que você começa a arrumar, né, a andar no caminho de promover de verdade, diretamente, os seus produtos e os seus serviços para aquelas pessoas que demonstrarem vontade de conhecer. Então, atrair, engajar e reter com conteúdo relevante, gratuito. Existem, além das plataformas digitais, falei que a gente ia falar um pouquinho de WhatsApp e é aqui, existem ferramentas para você se manter em contato direto sem ser as plataformas digitais, porque toda vez que você vai para a plataforma digital, você também depende da plataforma.
Então, lembrem sempre de juntar os e-mails dos seus prospects e mandar de vez em quando material por e-mail. Que material? Um e-mail marketing chato? Não. Um e-book, um artigo, um material, um conteúdo relevante, gratuito. Não um e-mail chato, que aí ninguém quer, né? Mas pesquisem. Façam, tá tão fácil. A internet hoje faz a pesquisa ficar muito fácil. Vão nas marcas que vocês conhecem, nas marcas com as quais vocês têm uma relação legal de admiração e pesquisem o que eles fazem. É muito simples se inspirar no que já está rolando online aí gratuitamente. Os grupos de WhatsApp, principalmente os grupos de transmissão, em que só o administrador pode postar. Os grupos de Telegram, que tem uma possibilidade de você colocar muitas pessoas no mesmo grupo e você pode mandar, de novo, a questão da relevância é super importante, porque se você começar a criar grupo e mandar um monte de material que as pessoas não querem receber, vai ser pior, né, do que nem ter o grupo. É melhor não ter do que ter para causar uma impressão negativa. Pergunte se as pessoas querem entrar. Gente, eu tenho um grupo com dicas de, sei lá, marketing e vendas. Se você quiser entrar, tá aqui o link. Você manda o link do grupo, quem quer entrar, entra. E aí, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, na frequência que você puder, uma vez por dia, você vai colocar o seu conteúdo lá, uma dica, um site, um artigo, e as pessoas vão se nutrindo daquilo, e cada vez que você está postando é uma sementinha que você está plantando de referência e credibilidade. Tanto o WhatsApp como o Telegram e o SMS, que a gente acaba esquecendo, que a gente aqui no Brasil acaba não usando muito texto, mas os textos, como a gente recebe menos volume de texto, às vezes é uma estratégia bacana. Se a tua audiência não está prestando muita atenção em você, o WhatsApp, a cada meia hora que a gente para de olhar, aparece um monte de mensagem. O SMS tem bem menos, então também eu gosto da estratégia do SMS quando usada com bom senso. Quando a gente faz esse webinar presencialmente, isso também é uma coisa que eu queria falar para vocês, é sempre que vocês puderem fazer esses webinars presencialmente, façam, porque tem toda essa interação. Quando a gente faz presencialmente, a gente termina esse webinar com um tutorial do Spark, que é um software da Adobe, que ensina a fazer post. E aí eu convido todo mundo que está assistindo a fazer um post e postar no Instagram com esse @FullSaleBrasilCommunity, porque aí aparece no Instagram da Full Sail Brasil Community e eu consigo ver o post e colocar um hashtag Digital Media Workshop e aí contar alguma coisa que a pessoa aprendeu aqui. E aí a gente pega o melhor post, ou o post mais que teve mais engajamento, que eu achei que representou melhor a experiência que a gente teve no webinar, e eu dou um prêmio pro autor do melhor post. Eu compro um VR Box, que é esse óculos de realidade virtual que está do lado direito aqui embaixo no slide, e mando entregar na casa do participante. Então aqui a gente não vai ter isso, mas eu convido você a pesquisar essa ferramenta, que é o Spark da Adobe. Você só digita no teu browser aí https://spark.adobe.com. Ele tem uma modalidade gratuita, então não precisa botar dinheiro para usar. Ele é muito fácil, intuitivo de criar o seu post, e ele já tem todos os formatos para timeline, para story. Só você clicar, tem para Face, para Insta, para YouTube, muito fácil de clicar e usar. E aí eu convido você a fazer o seu post. Infelizmente não vai ter premiação, mas se você tiver afim aí de se aprofundar, cria o seu post, põe o @FullSaleBrasilCommunity, põe um hashtag que eu vou ver. Não vai ter prêmio, mas eu vou entrar em contato com você para te parabenizar e vou ficar muito feliz de ver um trabalho criado por um de vocês depois de assistir esse webinar. E sempre que vocês puderem assistir ao vivo, assistam, porque a gente tem essa interação e sempre tem alguma brincadeira, sempre tem algum prêmio, e a gente se conhece também, fica uma lembrança bacana. E lógico, se vocês não puderem assistir ao vivo, a gente sempre que pode tenta oferecer um link como esse com conteúdo gravado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Esses são os meus contatos. Contato do Insta, do Face, do LinkedIn, o meu WhatsApp, meu e-mail, o que vocês precisarem, estamos à disposição. Tomara que tenha sido proveitoso para vocês, que tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais esse mundo das mídias digitais com uma abordagem simples de como usar tudo isso a seu favor. Muito obrigada. Tchau, tchau.